Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, Deus que não perde o controle. E eu quero pensar com você sobre este tema. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nessa terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células nos lares, às 20 horas, que são os grupos que reúnem para estudar as Sagradas Escrituras e também orar uns pelos outros. Se você quiser ter o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o Deus que não perde o controle. Nós sabemos que o homem, por mais precavido que ele seja, tem muitas situações que fogem o seu controle. Mas nós queremos falar de um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente e que ele conhece de antemão todas as coisas, por isso que ele sabe o que está fazendo e não perde o controle. E às vezes nós, como seres humanos, confundimos este Deus com as criaturas, que por mais sábias, mais inteligentes que seja, elas estão sujeitas a falhas e ser apanhadas de surpresa. Mas o nosso Deus, que é onisciente, como eu disse, conhece todas as coisas. E eu quero ler um texto aqui que fala de um episódio em que um pai apressado e ele lida com Deus paciente, um Deus que estava com longanimidade. E eu quero meditar com você no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40, que diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu-o com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, e lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única e uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e eis que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhes estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e os seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre.
Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Eu quero pensar com você sobre o Deus que não perde o controle, um Deus que sabe o que está fazendo. Esse texto que eu acabo de ler é um texto muito interessante que revela a situação de um homem que tinha um problemaço em casa e ele aproxima de Jesus, prostra aos pés de Jesus e expõe a situação e urgente que ele tinha para que ele pudesse ir na sua casa, impor as mãos sobre a sua filha e curar a sua filha. Esse homem era o príncipe da sinagoga, ou seja, ele era o dirigente, era o Jairo. E ele era um homem piedoso, um homem que acreditava que Jesus realmente podia resolver. E nós, lendo o texto, nós vamos observar que Jesus prontificou a atender o pedido daquele homem. Ele não só prontificou, mas ele direcionou-se para a casa deste homem. Acontece que no percurso, Jesus foi parado por uma mulher que estava doente há 12 anos. O caso deste homem era um caso urgente, um caso que exigia, era um caso emergente, que exigia um tratamento imediato. E Jesus, o que nos parece, ele quer fazer isso, mas surge alguém que chega e como se cortasse a fila, chega e Jesus, ao invés de ir ao encontro daquela moça que estava doente, ele passa agora a estar a atender uma mulher que já tinha 12 anos. E nós estamos aqui pensando sobre o Deus que não perde o controle, porque Jairo poderia, a Bíblia não fala isso, mas pensado em várias situações. Afinal, Jesus estava indo comigo. Essa mulher que já esperou 12 anos, por que tem ela esperar mais, quem sabe, um dia ou 2 dias? Depois dele atender, dar o atendimento. Jairo poderia ter pensado, ou talvez tenha até pensado, mas ele não falou, olha, o que acontece que a minha ficha estava na frente, a minha ficha foi passado para trás. Por que Jesus não deu prioridade? Afinal, a minha filha tem uma longa vida e essa mulher já está mais velha, dá preferência. Mas nós queremos dizer a você que nos assiste que este Deus, diante de um homem apressado, um Deus longânimo, um Deus que sabe o que está fazendo. Jesus, ele sabe o que fez, o que estava fazendo e sabe o que vai fazer. Por isso que nós, às vezes, confundimos e ficamos tão agitados, porque nós não conhecemos o amanhã, não conhecemos o futuro. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Por isso que ele parou ali, ele decidiu estar ali curando essa mulher, libertando essa mulher,
para depois ele dar o atendimento à filha daquele principal da sinagoga. Você que está me assistindo, quem sabe fica pensando assim, mas até quando eu tenho que esperar? Eu já estou esperando e as coisas só estão piorando, deteriorando. Até quando? Quando é? Porque este cidadão poderia ter pensado, ou às vezes até tenha pensado, ter falado, olha, a minha filha está pior, depois que passar não vai adiantar. É isso que houve. Alguém veio da casa de Jairo e fala com ele, olha, falava ele ainda e veio uma pessoa da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, e dizendo, a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Ou seja, agora não adianta mais. Para que ir aonde alguém que já morreu? Mas se Jesus tivesse ido antes, ele ia curar mais uma pessoa enferma. Se Jesus fosse, segundo o que exigiram, ele ia curar mais uma pessoa. Mas Jesus, ele vai na casa daquele homem que convida, que chama, e ele não cura, mas ele traz a ressurreição, uma garota que estava morta. Tanto que, na chegada de Jesus ao local, as pessoas debocharam de Jesus quando ele dissera que aquela criança não estava morta, mas ela estava dormindo. Porque para Deus, uma pessoa que partiu dessa vida para outra, ela está dormindo. Porque o Deus eterno não é Deus de mortos, mas Deus de vivo. Mas a Bíblia diz que Jesus fala assim, ela está dormindo. Quando Jesus fala isto, as pessoas que estavam acompanhando, eles debocharam, eles riram. Mas Jesus, ele reitera para aquele homem, não duvide, não fica com medo, mas creia somente no que Deus pode fazer por você. Quem sabe você que está me assistindo nesse instante, tem ouvido as vozes como a voz deste encarregado que veio aqui, ó, diz ao mestre, diz a Jairo que não precisa. A Bíblia diz que essa pessoa chegou e diz, não adianta, não resolve, esse caso é um caso perdido, não tem solução, porque as pessoas podem fazer o mesmo ainda hoje. Ainda hoje isso pode acontecer com qualquer um de nós, quando a nossa fé está minada, quando estamos vulneráveis, ou seja, cheio de dúvida. Ainda chega alguém dizendo assim, não adianta, esse caso seu é um caso perdido, não tem solução. Mas nós estamos aqui para reafirmar que Deus não perde o controle. Ele sabe o que está fazendo. Deus nunca chega atrasado, chega tarde, como muitos ousam afirmar, dizendo que Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Ele chega no tempo oportuno. Ele chega no tempo certo. E quem sabe você que está me assistindo, está com dúvida, está com questionamento e ainda está cercado de pessoas dizendo a você que não adianta. Jesus, a palavra de Jesus para aquele cidadão foi o seguinte, não temas, crê somente, a sua filha será salva, ela será ressuscitada, ela virá à vida. Quem sabe você olha para a situação e diz assim, puxa vida, não tem remédio, não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Mas nós estamos aqui para dizer a você que há um Deus que não tem causa perdida para Ele. Talvez você sente como esse homem, a minha ficha foi passada para trás, veio essa mulher e cortou a fila. Mas é porque o Senhor Deus tinha algo maior para fazer na vida
da filha de Jairo. Ele não queria curar, mas ele queria ressuscitar. Talvez essa situação que você está vivenciando é porque Deus tem algo maior. E às vezes o seu questionamento, até quando? E a minha palavra para você hoje, creia. Continua crendo. Continua esperando. Continua, porque Deus, no tempo oportuno, Ele vai manifestar com a sua graça e revelar grandioso para você, fazendo aquilo que é necessário. Porque Jesus chegou ali e Ele deu uma palavra, levanta-te. E ela levantou e foi alimentar aquilo que está morto na sua vida, aquilo que está perdido, aquilo que está do ponto de vista humano que não tem jeito. Jesus é capaz, basta você crer. Com essas palavras eu quero finalizar orando. Bendito Deus e Pai, ajuda-nos a crer, a permanecer crendo na ação do Teu Santo Espírito. Que esta pessoa que me assiste possa ser tomada pela fé e que a dúvida, que o medo saia nesse instante e que ela confie no Deus Todo-Poderoso, no Deus do céu, no Deus da terra. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.